Essa aqui é a redação do artigo 23, né, que veio com a emenda 103. Nós temos ali a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50 pontos percentuais, acrescido de 10 pontos percentuais por dependente. Bom, então aqui nós temos múltiplos de 5, nós identificamos a quantidade de beneficiários naquela pensão e a gente faz o cálculo. O que acontece quando o regime adota outras redações? Eu trouxe agora um exemplo de uma legislação de um RPPS daqui do estado. Tirei o nome para preservar, para vocês verem qual é o problema quando nós queremos modificar a regra sem pensar na operação disso. Esse instituto aderiu à reforma e colocou a seguinte redação: a pensão por morte concedida a dependente de segurado será calculada da seguinte forma. Inciso 1. Se o valor da aposentadoria recebida pelo segurado, daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, for igual ou inferior à metade do teto de benefícios do regime geral, o benefício será 100%. Bom, até aí, tudo bem. A gente consegue entender que se o benefício for menor do que 4.078, ele vai receber 100%. O problema é quando vai para o inciso 2, que traz essa seguinte redação. Se o valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito for superior à metade do teto de benefícios do RGPS, o valor do benefício será a soma de 100% do valor da metade do teto do regime geral, 70% da diferença entre a metade do teto de benefícios do RGPS e o valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente e cotas de 10 pontos percentuais por dependentes até o máximo de 100%. A assessoria que estava nesse município anteriormente ficou também com a dúvida e quando eu li, eu também interpretei da mesma forma. Bom, se é uma soma, nós estamos falando que vai somar o item A, o item B e o item C, certo? O item B, ele está dizendo que é a diferença do que sobrou do A para o valor total. Mas o item C não está dizendo a diferença. Ele está dizendo que é cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%, certo? E essa cota de 10 pontos percentuais, ela está em cima do quê? Do valor total? Do valor que sobrou? Na hora que você lê, você pensa assim, poxa, está em cima da pensão. Porque ele está dizendo que será a soma desses 3 itens. Então vamos lá para um exemplo para você. Inferior à metade do teto, 4.078. 70% do que sobrou dá 4.144. Se é 2 dependentes, por exemplo, é 2.000. O total dá 10.223. Mas a pensão ou a aposentadoria que essa pessoa recebia era 10.000. Significa que o benefício da pensão está sendo calculado maior do que a aposentadoria que essa pessoa recebia em vida. É o famoso, está compensando mais morto do que vivo, né? Você coloca lá que o benefício será limitado ao valor que ele já recebia, mas essa reforma, ela só teve um desgaste político. Porque a reforma da Previdência é para trazer resultados financeiros e atuariais para o RPPS. E para passar uma lei assim, há o desgaste entre os servidores, entre a parte política, e não trouxe resultado nenhum. Por quê? Se o benefício da pensão está dando um valor superior ao valor da aposentadoria, eu vou dar todo o valor que estava na aposentadoria. Se fosse a regra antiga, leva 100% do valor até o teto do benefício, mas 70% do que sobra. Não estava melhor a regra antiga do que essa? Agora ficou maior. E aí, fui lendo, e cheguei a uma outra interpretação. Inferior à metade do teto, 70 pontos percentuais daquilo que sobrou, e a cota de 2 pontos percentuais daquilo que sobrou quando eu somo o item A e o item B, e aí me dá um valor de 8.578. Mas o valor é basicamente o mesmo valor
que dava na regra antiga. Então, não teve modificação nenhuma com relação a isso. Não teve impacto financeiro e atuarial para o FPPS. Só teve o quê? Desgaste político.